As informações em destaque na semana, na nova edição da Revista Oeste. Confira! O Teatro das Togas. Os primeiros dias do julgamento do ex-presidente Bolsonaro são marcados por uma profusão de irregularidades jurídicas. Christian Costa e Silvio Navarro expõem o caráter fictício do processo, onde o juiz atua em todos os papéis. E o final da peça já está escrito. E mais, o ex-covarde e os Napoleões de toga. Augusto Nunes revive Nelson Rodrigues para dizer: o medo não pode nos impedir de falar a verdade. O cronista acertou. Os idiotas são tantos que chegaram ao poder. Os americanos de olho na Inquisição brasileira. Ana Paula Henkel enfatiza o que os olhares dos Estados Unidos estão enxergando no Brasil. Uma reprodução moderna da Inquisição espanhola. Quais as consequências internacionais os americanos temem a partir do que acontece aqui? Tem a edição completa da Revista Oeste na palma da mão. É só assinar no site revistaoeste.com/assine ou ligar no 0800 580 2020. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paula Leal e está no ar mais um Oeste Sem Filtro. No programa de hoje, você vai acompanhar os assuntos que mais repercutiram nesta semana. Mas antes, eu convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, a sua curtida aqui pra gente. E começou hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus que integram o chamado Núcleo 1 da suposta trama golpista. A sessão foi aberta às 9 horas da manhã, com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes. Na sequência, foi a vez do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, reforçar as teses das alegações finais. E os advogados dos réus começaram, então, a realizar as suas sustentações orais. Até o presente momento, já falaram os advogados dos seguintes réus: Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier e neste momento, agora, 17 horas 47 minutos, fala o advogado de Anderson Torres, Elmar Novak. A gente vai acompanhar ao vivo essa sessão que ocorre na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, falando então o advogado Elmar Novak. Todas as informações e tudo que estava ao seu alcance para a equipe que assumia. O ministro Flávio Dino testemunha aqui. Isso não é espírito de quem pensa em golpe de Estado. A delação de Mauro Cid não implica Anderson Torres em absolutamente nada. Pelo contrário, quando perguntado, ele disse: Anderson Torres não participou das reuniões onde se discutiu minutas antidemocráticas. Quando se falou da classificação de risco, radicais, pouco radicais, menos radicais, Anderson Torres não fazia parte dessa classificação. Então, a delação de Mauro Cid não implica em absolutamente nada Anderson Torres. Se Anderson Torres fizesse parte desse núcleo duro voltado ao golpe, certamente o nome dele estaria lá ventilado. Anderson Torres entregou as senhas do seu telefone, senhas do seu e-mail, para demonstrar boa-fé. Nada foi encontrado que pudesse incriminá-lo, que pudesse trazer qualquer desconfortos. Aliás, as conversas que foram identificadas em telefones de terceiro, todos foram positivos para Anderson Torres. E eu quero, então, finalizar a minha apresentação dizendo que, quando eu fui procurado pela família de Anderson Torres já tinha um tempo preso, eu refleti muito sobre assumir esse caso, porque realmente não é um caso fácil. Eu fiquei revoltado quando vi aquelas cenas de destruição aqui na esplanada. Eu estava no Ministério da Agricultura em 2017, no governo Temer, quando uma turba invadiu o Ministério, botou fogo e destruiu o Ministério da Agricultura. Eu, pessoalmente, me empenhei para que houvesse punição aos responsáveis. Quando assumi interinamente o Ministério, numa viagem, fui em reuniões na AGU para tentar responsabilizar quem estava lá. Infelizmente, não foi possível. Mas é muito revoltante você verificar aquilo atenta completamente contra o Estado democrático de direito. E eu sei que era um caso complexo e difícil, mas eu conheço a história e a trajetória de Anderson Torres. Anderson Torres é um homem íntegro, é um homem correto, é um homem que ofereceu as suas
o seu sigilo fiscal e bancário e não se encontrou absolutamente nada. Anderson Torres não teria condições sequer, ministra Carmen, de pagar advogados. E nós fizemos isso pro bono, porque nós não abrimos mão de defender aquilo que nós acreditamos. Eu estive, senhor ministro Flávio Dino, há um tempo atrás, com uma pessoa por qual tenho uma grande afinidade, um grande apreço e respeito, e ela contou a história, ministro Zanin, de um seminarista. A gente acompanhou um pouquinho da sustentação oral do advogado de Anderson Torres, Elmar Novak. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Estamos aqui ao vivo acompanhando esta sessão na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar, então, que os advogados do Mauro Cid falaram hoje também do Alexandre Ramagem, do Almir Garnier. E, na sequência, depois terá o advogado do general Augusto Heleno, o advogado Matheus Milanês, que deve falar hoje, até porque a sessão vai até às 19 horas e reinicia amanhã, quarta-feira, às 9 horas da manhã. Então, creio que não haverá mais tempo para além aí do advogado Matheus Milanês, que representa o general Augusto Heleno. Boa noite, Paulo, Augusto, boa noite, Silvio, Ana, querida, todos que nos acompanham. Um breve comentário só. A gente está vendo os advogados com maior ou menor perícia, mais detalhes ou menos detalhes, tentando defender seus clientes, mas veja só o que disse o ministro Alexandre de Moraes, não no voto dele, no que ele deveria fazer na fala inicial, de resumir todo o caso antes, obviamente, da manifestação da Procuradoria-Geral da República. Abre aspas. Disse o ministro que é tudo nesse processo. Os advogados devidamente constituídos, ainda durante a investigação criminal e logo após as medidas cautelares realizadas, tiveram várias vezes acesso à íntegra dos autos e dos documentos probatórios. As defesas, diz Alexandre de Moraes, tiveram acesso aos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia, cerceamento e defesa inexistente, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Os advogados estavam reclamando de ter acesso às mesmas provas da Polícia Federal que embasou a denúncia do Ministério Público. É cerceamento e defesa, sim. Então, tudo que a gente está vendo aí é o teatro que vai prosseguir durante os próximos dias. Perfeito, Piotr. Enquanto você comentava, a gente estava acompanhando que o presidente da primeira turma, aí, Cristiano Zanin, na tela, chamou então agora para a sustentação oral o advogado do general Augusto Heleno. A gente segue acompanhando, mas antes a gente vai trazer, vamos comentar todos os detalhes. Hoje o ministro Alexandre de Moraes abriu então a sessão, lendo um relatório, depois houve ali a manifestação do PGR Paulo Gonet. A gente vai falar sobre tudo isso durante o programa, mas antes, para a gente chegar até o dia de hoje, a nossa equipe preparou uma arte com a linha do tempo do julgamento de Jair Bolsonaro. Esse material ele mostra de uma forma bastante didática, cronológica, como ocorreram as investigações e as principais decisões judiciais que levaram o caso ao Supremo Tribunal Federal. Então, me permitam que nós vamos voltar lá para o dia 19 de novembro de 2024, quando a Polícia Federal realizou uma operação contra suspeitos para planejar uma suposta trama golpista. No dia 21 de novembro de 2024, a Polícia Federal indicia Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas. No dia 26 de novembro de 2024, o ministro Alexandre de Moraes retira o sigilo do inquérito da Polícia Federal e o encaminhou à Procuradoria-Geral da República. No dia 18 de fevereiro deste ano, a PGR denuncia Bolsonaro e mais 33 pessoas. No dia 26 de março, a primeira turma do Supremo torna réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas do Núcleo 1. No dia 19 de maio a 2 de junho, a Suprema Corte ouviu testemunhas de defesa e também acusação. Do dia 9 ao dia 10 de junho, os integrantes do Núcleo 1 prestaram os depoimentos no Supremo Tribunal Federal. No dia 27 de junho, Alexandre de Moraes abre o prazo para as alegações finais. No dia 15 de julho, a PGR pede a condenação de Jair Bolsonaro e mais 7 réus. No dia 29 de julho, o delator Mauro Cid é o primeiro a entregar as alegações finais. No dia 13 de agosto, os 7 réus entregam também as suas alegações finais. No dia 14 de agosto, Alexandre de Moraes diz então que o processo está pronto para ser incluído na pauta de julgamento. No dia 15 de agosto, o ministro Cristiano Zanin marca o início do julgamento
para hoje, dia 2 de setembro. Deixa eu dar as boas-vindas a Silvio Navarro. Nós fizemos essa linha do tempo para ajudar a entender como chegamos até aqui nesse julgamento. Foi marcado em 4 dias, né, Silvio? Hoje foi o primeiro dia com 2 sessões, uma na parte da manhã, outra na parte da tarde. Amanhã, quarta-feira, haverá também sessão das 9 ao meio-dia, quando deve se encerrar as sustentações orais dos réus e, muito provavelmente, o julgamento, os votos, a leitura dos votos pelos 5 ministros do Supremo se dará apenas na semana seguinte, a partir da próxima terça-feira. Muito boa noite, Silvio. Paula, boa noite, querida. Piotr, Ana, Augusto, meu irmão, boa noite você que nos acompanha. Olha, Paula, o que a gente começa a acompanhar nesta terça-feira histórica, 2 de setembro, é o abrir das cortinas de um grande espetáculo, um grande teatro, uma grande farsa que está sendo encenada por homens e uma mulher, no caso, Carmen Lúcia, desta primeira turma, de toga. Eles estão lá para encenar uma peça, uma narrativa. Talvez escrever as páginas mais escuras, as piores páginas da história do judiciário brasileiro, aquele que nasce lá de forma organizada, quando o federalismo, quando o regime presidencialista e a Justiça Nacional são organizados em 22 de junho de 1890, numa Constituição promulgada no ano seguinte, com 2 artigos que tratam exatamente disso, Paula, os 55 e os 59, e depois passamos longos períodos, inclusive a Era Vargas, mas quando chegamos à Constituição de 1988, também linhas são dedicadas à Suprema Corte como a guardiã da Constituição. Esqueça tudo isso que eu falei até agora. Esqueça. Jogue tudo isso na lata do lixo da história. Nenhuma lei foi citada ou levada ao palco desse teatro que nós estamos assistindo agora. Isso é política, um jogo de cartas marcadas. Eu não vou me alongar, porque sei que esse tema será o tema do nosso programa, da nossa semana e durante muito tempo, muitos meses. Mas fato é que é um momento de vergonha nacional. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, a gente estava acompanhando, acabou de encerrar esse primeiro dia de julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Ana. Então, para amanhã ficaram as defesas do general Augusto Heleno, de Jair Bolsonaro, de Paulo Sérgio Nogueira e também do general Walter Braga Neto. Foram postergadas, então, para a sessão de amanhã, que começa a partir das 9 da manhã. A gente vai trazer todos os detalhes da leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes, mas só para a gente fazer essa rodada inicial, Ana, suas primeiras considerações aí desse primeiro dia de julgamento. Boa noite, Paula, Piotr, Silvio, mestre Augusto e boa noite à nossa audiência. Ô, Paula, eu acho que o dia de hoje se resume a uma frase. É um dia muito triste para o Brasil, né? Como o Silvio disse, o Silvio resumiu tudo muito bem num comentário breve. Nenhuma lei foi seguida. Há uma perseguição política em curso e nós repetimos isso aqui há quanto tempo, né? Às vezes o Brasil, a sensação é que o Brasil parou numa névoa, né? Estamos ali parados e a perseguição política continua, eles tentam mudar as narrativas, mas para que isso vá se encaixando ao desfecho que eles querem, porque eles já têm o desfecho e isso é claro. E o triste disso tudo, Paula, é que quando passamos os olhos nas manchetes da velha mídia, que faz parte desse consórcio hoje, é triste você ver veículos outrora importantes dizendo, bom, falam da delação, né, das várias delações do Mauro Cid, mas isso não importa. Ele voltou, mentiu, mas isso não importa. O que importa, e aí eles colocam toda a narrativa que eles precisam para encaixar no desfecho. Então, Paula, tudo muito triste, tudo muito triste. Eu estava vendo a linha do tempo que a nossa produção colocou aí na tela, né? E a PF realizando operação contra suspeitos no dia 19 de novembro de 2024. 19 de novembro de 2024.
Felipe Martins foi preso em fevereiro de 2024, porque fazia parte do tal núcleo jurídico e ficou 6 meses na cadeia. Peraí, prende o núcleo jurídico, depois vai atrás do mandante, a vítima que seria supostamente assassinada, vai julgar. Ou seja, um dia muito triste, Paula, porque a questão não é fazer mais leis. A questão, nesse caso, e em todos os outros casos nos últimos anos no Brasil, relacionados ao nome família Bolsonaro, à direita no Brasil, é que as nossas leis, por mais imperfeitas que elas sejam, elas existem e elas não estão sendo respeitadas e não foram em momento algum. Augusto Nunes, muito boa noite. Seja bem-vindo, Augusto. Boa noite, Paula, Piotr, meu amigo, Ana, minha parceira, Silvio, meu irmão. Boa noite a você que nos acompanha. O que nós estamos vendo é uma peça de teatro de má qualidade, protagonizada por canastrões. É isso, os discursos de um lado ou de outro são inúteis. A gente sabe que o resultado está decidido. O Alexandre de Moraes faz questão de ser o protagonista, tanto que ele fala antes do procurador-geral. O procurador-geral usa uma linguagem que é também uma espécie de juridiquês primário. As pessoas não entendem, as pessoas mais simples ainda não entendem. Mais simples não, ninguém entende, eu também não entendo esse negócio. As frases, as expressões que eles usam, tudo para esconder uma farsa, um teatrão de quinta. Eu, se fosse o advogado, não sou, eles devem ter discutido isso longamente. Eu nem tentaria argumentar como acontece num júri normal. Eu diria que tudo isso aí é ilegal. Não houve, não foi respeitado o direito de ampla defesa. Não houve o devido processo legal. Está sendo julgado o presidente no lugar errado. Não houve prova nenhuma, eles se basearam na delação de um torturado publicamente, foi o coronel Mauro Cid, como vimos naquela sessão em que o ministro Alexandre de Moraes ameaça prender o pai, a mãe, os filhos, 50 vizinhos para cá, 50 para lá, isso publicamente. Enquanto isso, ele se baseia nas delações muito bem colhidas pela Operação Lava Jato para devolver. Eles anulam, geralmente os juízes anulam, agora geralmente é o Toffoli, o designado para isso. Aquelas delações que são consistentes não valem, estão devolvendo dinheiro para os bandidos. Essa delação, que é fruto de tortura, repito, é a única base que eles usam para fundamentar uma condenação já prevista e que é puramente política. Tudo aí é passível de anulação e será um dia anulado. Piotr, como o Augusto lembrou, essa questão da delação premiada do Mauro Cid foi levantada por praticamente todos os advogados durante as sustentações orais do dia de hoje. Foram 9 depoimentos por parte de Mauro Cid e todos pedem que haja o reconhecimento da nulidade. Isso lá do início, desde quando eles aceitaram a denúncia, foi pedida a nulidade da delação premiada de Mauro Cid para que ocorra ali um efeito dominó para anular todas as provas e, consequentemente, toda a ação penal. Esse, claro, é uma demanda, né, uma solicitação, um argumento, uma tese da defesa que foi levantada por praticamente todos os advogados hoje. Que a PGR, à época, tardiamente, para tentar continuar com o teatro da acusação que faz, disse que a peça dela não era baseada só na delação do Mauro Cid. Bobagem, sempre foi.
até porque o Mauro Cid foi levado a essa loucura que nós estamos vendo aí, depois daquele Fishing Expedition, ou seja, quando aprenderam os celulares com ele, daquela questão da vacina, dos cartões de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro. Começa lá essa trama de golpe contra o direito brasileiro e a lei brasileira. Começa lá. A gente precisa lembrar dos fatos que antecedem tudo que nós estamos vendo hoje, porque aí você começa a explicar o porquê das nulidades, todas as quais o Augusto se referiu. É uma questão de tempo. Lamentavelmente, nós temos os fatos gritando por nulidades, os advogados têm alegado isso, e o Supremo, parte da imprensa que apoia o Supremo, parte da academia que apoia o Supremo, se faz de cego. Né? Essas partes todas se fazem de cegas. Não temos nada a ver com isso. Não, está ali, está na cara, está todo mundo vendo o que está acontecendo. Então, a pergunta é como ir adiante num julgamento que se pretende justo, num julgamento dentro do Supremo Tribunal Federal, se os advogados não tiveram, eu vou recorrer à minha fala inicial, acesso às mesmas provas da Polícia Federal que embasaram a denúncia da Procuradoria-Geral. Não importa o que a Procuradoria-Geral achou relevante ou não, importa o que o advogado acha para a defesa do cliente dele. A Procuradoria só procura provas que julguem, que o procurador julga que vão embasar uma acusação. A defesa faz o trabalho dela, não pode fazer. Isso é cerceamento de defesa, sim, senhor. Não adianta o ministro Alexandre de Moraes, que se arrogou hoje o direito de dizer as verdades do mundo. Temos agora, daqui a pouco, ele vai declamar os novos 10 mandamentos da espécie humana, porque faltou isso. Como ir adiante no julgamento se esses advogados não tiveram acesso, reclamam de acesso aos autos há muito tempo, no momento devido? Porque você causa uma comoção pública com uma informação nova, e até o momento era sempre contra os réus. Nesse momento, até que os advogados começaram a ter acesso, não às provas da Polícia Federal. Por que negar o acesso às mesmas provas da Polícia Federal? E por que um julgamento tão atabalhoado, tão acelerado? Espera um pouquinho, nós temos aqui na vida pregressa e muito presente do país, recente, o caso do Mensalão que a gente citou ontem aqui, 2005 o escândalo. Começo do julgamento, segundo semestre de 2012. Por que essa pressa toda? E os advogados não conseguiram fazer o trabalho deles, por mais que sejam alguns, são notórios advogados ali, de escritórios extremamente caros. Os juízes têm flagrante interesse no caso e se fala em nulidade. Hoje o Alexandre de Moraes, o ministro, negou, não há nulidade nenhuma, não há impedimento. Mas pera um pouquinho, vamos repetir de novo esse caso, é importante. O Moraes é tudo no processo, ele é vítima. Como é que ele pode julgar o algoz se ele é vítima? Ué, você está esperando que a vítima é inocente ou algoz? Dentro da cabeça dele. O Flávio Dino tem todas as declarações, além de ter sido ministro do Lula recentemente, à época do 8 de janeiro, ele era o ministro da Justiça, ou seja, ele teve parte naquilo em algum momento, vai julgar agora. Isso é clara nulidade, além do advogado do Lula, que hoje é ministro supremo também. Dos 5, 3 estão impedidos, mas isso é flagrante impedimento. Segundo o Código de Processo Penal, eles têm interesse na causa. Voluntário ou involuntariamente, mas tem interesse. Se tem interesse, não pode julgar, mas isso está escrito. A letra da lei é simples. Em algum momento alguém vai querer convencer você, que talvez não seja familiarizado com o direito, de que não, é difícil. Não é difícil, isso está muito claro. Juízes com interesse na causa, voluntário ou involuntariamente, são impedidos de julgar, ponto. Como é que se vai adiante com o julgamento que se pretende justo? Eu só citei aqui algumas, a gente pode citar aqui as nulidades flagrantes desse processo. Bom, você tem pelo menos uns 4 dias para chegar ao fim, porque são várias. Mas aí, a gente está vendo aí como se nada tivesse acontecido. Eu citei há pouco, só para concluir aqui, Paula, o ministro Alexandre de Moraes, não tem nulidade nenhuma. Não houve cerceamento de defesa. E pronto, a minha voz é a voz soberana dele, né? Estou aqui só fazendo uma menção. Ele falou que não tem, então não tem. Não está, não. Se ele não concorda, nada pode seguir adiante. E a imprensa estatizada engole isso alegremente. Sim. Né? Alegremente. Eu estava vendo o noticiário e os caras escrevem assim, esse caso é especialmente grave porque envolvia a execução de 3 autoridades. Incluindo um ministro do Supremo e o vice-presidente da República, para impedir que alguém assumisse. Uma loucura. Eles dão como certo
um fato que não bate com a história do Brasil. Sim. Em 64, quando houve um golpe, houve um confronto de dois lados interessados no golpe, tentando conquistar o poder de fato, porque o governo não governava direito, até pelo tamanho da oposição militar. E lá não morreu ninguém. Morreu ninguém, não é da tradição brasileira. Não houve isso. Agora, eles acham que em 1930, a morte do João Pessoa não teve nada a ver com o desencadeamento da Revolução. Foi usado. Foi usado porque o crime foi um crime ligado a questões passionais e vítimas e brigas de família. O João Pessoa, o jornal dele estava publicando cartas íntimas do sujeito que acabou por matá-lo. Foi isso. Se não houve em 1930, se não houve em 64, por que agora isso aconteceria? Por causa da delação premiada? Por causa de um general que teria sugerido? Quer dizer, isso é muito grave. E os jornais, eles partem dessa premissa. Tem de julgar com rigor, porque incluía até o assassinato de 3 pessoas. Mas como? Eles noticiam o que eles querem que seja verdadeiro. Sim. E é uma evidente falsidade. Agora nós vamos a Brasília, porque o ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Talhaferro, denunciou novas ilegalidades em ações ligadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal. A declaração foi feita hoje, terça-feira, em depoimento à Comissão de Segurança Pública do Senado. Talhaferro participou por videoconferência, já que vive na Itália desde que se tornou alvo de investigação da Polícia Federal. Segundo Talhaferro, quando atuava como chefe de gabinete de combate às fake news no STE, o monitoramento era político e tinha um lado. E assim, de fato, um direcionamento político, de cunho político, feito por ele e por sua equipe, seus colaboradores mais próximos, com o objetivo de, naquele momento, denigrir a imagem de um polo político e exaltar a imagem de outro polo político. Isso é gravíssimo e isso atentou contra as eleições. Talhaferro disse também que universidades já monitoravam as redes sociais de direita antes mesmo dele ingressar nesse núcleo. E é interessante dizer, aproveitando o gancho, que um desses grupos era o grupo da UFRJ, tá? E se eu não me engano... Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso, tinha da GV, tinha de várias universidades. E neles atuava, inclusive, a atual diretora da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Samara Castro. Eu tenho aqui conversas no quais ela me envia, no meu privado, diversos monitoramentos que eles faziam de grupos de direita para que fossem atuados. Segundo o ex-assessor, havia uma pressão por celeridade na curadoria, na publicação de postagens em redes sociais. Ele citou que um familiar de uma jornalista crítica à direita fazia parte da equipe. Mas também esses pedidos eram enviados pelo Capitão Wellington, pela Adaíris, que era a secretária de transporte do tribunal, era encaminhado pela Gisele Siqueira, que ninguém mais, ninguém menos que a nora da Miriam Leitão, que ela era a secretária de comunicação da CEPOM, né, do TSE. Nós sim fazíamos um trabalho oficial. Recebíamos de uma forma que, ao meu entender, não era a forma correta, mas até chegamos a argumentar. Porém, o que nos foi dito precisa de celeridade. E se for usar a burocracia, vai demorar muito. E a democracia precisa de uma solução, precisa ser amparada. Bom, empresários ligados a Jair Bolsonaro também foram alvos, segundo Talhaferro. Ele acusou Alexandre de Moraes de ter produzido relatórios para justificar buscas e apreensões depois das ações já realizadas, com base numa reportagem jornalística. Aquela busca e apreensão feita, salvo engano, em 22 ou 23 de agosto de 2022, onde tinha o Meyer, o Morongo, o Hang, entre outros personagens
famosos de empresários do Brasil, se lastreou, que não se lastreou somente naquela publicação do Amado no Metrópolis. E, de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis. Ele pediu naquele dia que fosse feito, através dos seus juízes auxiliares, que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação, retirado dali aquelas conversas que estavam na matéria do Amado, em WhatsApp, tentado identificar uma coisa ou outra e colocar no relatório para que ele pudesse encaminhar à Polícia Federal, ou seja, ele já tinha a decisão, somente para ela cumprir o que ele queria. Bom, eis que aconteceu aquela apreensão, ela era para acontecer numa segunda-feira, se eu não me engano ela aconteceu numa terça, ele estava desesperado para aquilo que acontecesse e não foi na terça e surgiu naquela semana uma forte repercussão da mídia que todo mundo estava brigando, dizendo que olha, que absurdo, foi feito somente com base nas matérias, na matéria jornalística do Amado, não sei o quê. Sim, de fato, foi feito somente na matéria jornalística do Amado. Bom, e não é a primeira vez que isso acontece, né, Ana, do ministro Alexandre de Moraes se amparar numa reportagem jornalística. Lembramos sempre aqui do caso do Felipe Martins. Vale lembrar que esse depoimento de Eduardo Talhaferro ocorreu hoje na Comissão de Segurança do Senado e, mais uma vez, ele reforçou, né, afirmações que já tem falado na imprensa, conversado conosco, né, da perseguição do gabinete clandestino do ministro Alexandre de Moraes a figuras de direita e traz aí outros elementos reforçando toda essa troca de mensagens que a Oeste tem publicado com exclusividade aí nas últimas semanas. Paula, eu falei no meu primeiro comentário que dia triste para o Brasil e inclui também esse contexto todo desse longo depoimento do Talhaferro à Comissão de Segurança Pública do Senado, porque hoje, né, acho que para todo mundo, nós ficamos ali trocando de canal, vai para o julgamento, mas eu confesso, Paula, que teve uma hora durante o julgamento, né, entre aspas, que você tinha que trocar de canal, porque ali até os advogados estavam falando para os altos, falando para as paredes, porque a decisão já está feita, a condenação já está estabelecida. Então eu confesso que eu fiquei assistindo mais a esse depoimento longo, rico em detalhes do Talhaferro e mostra um esquema inacreditável de perseguição que a gente só viu na época dos soviéticos. Inacreditável. O esquema completamente ignorou todas as leis, todos os caminhos morais, e não teve ninguém ali falando, peraí, isso aqui eu acho que está passando um pouquinho, eu preciso, não, todo mundo ali numa batida. Claro que hoje eu imagino, e o Talhaferro disse hoje também no depoimento, do medo que as pessoas tinham do Alexandre de Moraes. Agora, toda essa situação dele mostrando hoje, você vê que as mensagens todas, o feitiço virou contra o feiticeiro. Eles colocaram tanta gente na cadeia, eles censuraram tantas pessoas, eles bloquearam tantos canais, né? Tem muita multa para aplicar, muita gente para prender, baseado em absolutamente nada, que agora um deles mostra exatamente através de mensagens esse gabinete do ódio. É um gabinete secreto, um gabinete paralelo, um gabinete do ódio. E você vê que ali existe um ar de impunidade. As coisas acontecendo, o ministro mandando, Alexandre de Moraes mandando, prenderam pessoas embasadas numa reportagem. E você trouxe muito bem, né, Paula? Estamos falando também de uma reportagem do Guilherme Amado, que acabou prendendo o Felipe Martins, num documento que não serve como embasamento legal em lugar algum, inclusive está escrito no site do Departamento de Imigração dos Estados Unidos, que aquele documento não serve absolutamente para nenhum contexto legal. E aí, cereja do bolo, a nora da jornalista da Globo, Miriam Leitão,
trabalhando na SECOM do TSE e dentro desse gabinete secreto. É inacreditável e, repito, um dia muito triste para o Brasil. Em qualquer democracia do mundo, uma revelação dessas interromperia a farsa que está sendo encenada no Supremo e esse juiz viraria réu. Como é que pode? Olha o tamanho da denúncia que é ignorada pelos que estão lá assistindo a mais discurseiras do Moraes, dizendo que salvou a democracia, que os golpistas aqui ali, o criminoso comprovadamente é ele. Essa denúncia, sim, está provada. Está provada. Ele administrou uma polícia política ilegal, criminosa. E está lá, brincando de defensor da democracia. Eu vou pedir licença para a gente exibir aqui na tela a matéria, a reportagem do Edilson Salgueiro, nosso editor do site, que explica em detalhes essa nova denúncia aí do Eduardo Talhaferro. Está aí na tela, então, para quem nos acompanha. Relatório para justificar busca e apreensão contra empresários foi fraudado. É o que diz o Eduardo Talhaferro hoje, que ele participou da Comissão de Segurança Pública do Senado, Piotto. E aí, o Edilson, ele explica ali a cronologia dos fatos, porque foi uma operação da Polícia Federal lá ainda em 2022, com base num grupo de WhatsApp em que participavam vários empresários brasileiros, entre eles Luciano Hang, lá em agosto de 2022. A Polícia Federal cumpre, então, mandados de busca e apreensão por ordem do ministro Alexandre de Moraes na data do dia 23 de agosto de 2022, com base em uma reportagem publicada pelo portal Metrópolis. E aí, acho que eles conversaram entre eles, o ministro Alexandre de Moraes, Ayrton Vieira, que era o juiz auxiliar, e diz, olha, se ficar com base só numa reportagem jornalística, pode pegar mal. Vamos preparar um relatório desse grupo de empresários que participavam ali de um grupo do WhatsApp. E aí, o Ayrton Vieira pede para os assistentes ali do gabinete prepararem um relatório sobre o caso para sustentar a operação da Polícia Federal, nas palavras de Eduardo Talhaferro. Esse relatório teria sido produzido em 28 de agosto, portanto, posteriormente à operação da Polícia Federal. É isso que o perito alega nesse depoimento que ele prestou na tarde de hoje, Piotto. Nulidade processual flagrante novamente. Manipulação de dados que movem um processo. Mas vamos só recuperar aqui, o Talhaferro não é qualquer um nessa história. Estão tentando aí, ou parte da mídia, num país democrático e com a mídia preocupada também, né, Augusto? Todo mundo estaria discutindo esse assunto nesse momento. Imagina. Né? Estaria na capa de todos os sites de jornais, ou seja lá o que for. O Talhaferro era ninguém menos do que o assessor técnico no Tribunal Superior Eleitoral, que fazia todos os relatórios que embasavam as acusações do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e também como presidente do TSE, ou seja, que embasavam as buscas e apreensões, prisões, cancelamento de contas de rede social e financeiras. E que a gente viu nesses depoimentos todos que nós mostramos, não somente hoje, nesse depoimento dele no Congresso Nacional, mas a reportagem que a revista Oeste tem nesta semana na revista, mas também no site, porque isso não parou, ele trocava mensagens diariamente com o Ayrton Vieira, que era justamente o principal juiz assessor do Alexandre de Moraes, com todos os pedidos absurdos para procurar. O Talhaferro não é qualquer um. É impossível que não se queira dar a ele a importância e o tamanho que ele tem na farsa construída. E ele está denunciando. Arrependido pelas ações que foi, não me importa mais isso aí. Eu estou dizendo que é alguém que estava dentro do sistema, dentro da engrenagem do mal, do eixo do mal, que está dizendo, olha como isso funcionava. Não está sendo pressionado por ninguém. Mas pelo contrário, aliás, e obviamente foi procurar abrigo em outro lugar do mundo, porque aqui estaria preso e calado, como outros já estiveram. E ainda há outros, e alguns também estão. Eu tenho um ex-presidente que neste momento, sem condenação, está preso em casa. E era o presidente que parava avião, e as pessoas queriam tirar foto com ele. Por que está preso? Baseado em quê? Um sujeito que tem, inclusive, este sim, vítima de um atentado consumado contra a vida dele.
Só não morreu, mas vive com problemas de saúde graves, sequelas graves até hoje. E nós estamos discutindo aqui, nesse julgamento, uma possibilidade de alguém que aventou e que, no fim das contas, não pagou o Uber não veio para poder, digamos, dar andamento nesses atentados todos alegados. O talha-ferro é peça principal nessa engrenagem. Além dele, é o Ayrton Vieira que poderia falar, porque o outro seria o Alexandre de Moraes se confessar como culpado em todo esse processo. E o CNJ até agora não chamou, o Conselho Nacional de Justiça não chamou o Ayrton Vieira. O Senado não tem nada a dizer? Pois é, precisa chamar o Ayrton Vieira. Ele vai ter que... E outra, vai ter que fazer um juramento ali, né? Vai mentir ao Congresso Nacional? Já tem tudo para transformar imediatamente o Alexandre de Moraes em caso de polícia. Mais que para impeachment. Sim. É um caso para a polícia averiguar, e aí continua assim. Os senadores ouvem isso e fazem o quê com esse material? Hoje, no fim da sessão, os senadores disseram que vão oficiar mais uma vez, de novo, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também ao presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, pedindo mais uma vez impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E antes de passar para o Silvio, deixa eu trazer o que também disse o senador Flávio Bolsonaro, que conversou rapidamente com a nossa equipe e disse que vai pedir a suspensão do julgamento de Jair Bolsonaro, depois que novas provas, então, vieram à tona, e criticou mais uma vez a atuação do ministro Moraes. Diante do que foi denunciado aqui hoje para todo o Brasil, então não tem como esconder, né? Por mais que alguns veículos ainda insistam em querer omitir isso, eu parabenizo os veículos que estão repercutindo essas denúncias graves denúncias trazidas pelo talha-ferro, porque fica parecendo o seguinte, né? Não é o Alexandre de Moraes contra Bolsonaro, é o Alexandre de Moraes contra o bom senso, é o Alexandre de Moraes contra a lei, é o Alexandre de Moraes contra o devido processo legal, é o Alexandre de Moraes contra a democracia. E é isso que está sendo denunciado aqui hoje, é disso que se trata. Tá aí, então, Silvio, a declaração do senador Flávio Bolsonaro, que também compareceu a essa Comissão de Segurança Pública hoje no Senado. Paula, eu acho que vários pontos já foram tratados aí pelo Piotto, pelo Augusto, de forma brilhante. Eu queria acrescentar o seguinte: enquanto eles falavam, eu estava pesquisando aqui, olha, a Folha de São Paulo publicou a informação do Tagliaferro hoje, o jornal O Estado de São Paulo publicou, o portal Metrópolis publicou, eu ainda não encontrei, talvez até por falta de tempo, não quero ser injusto, mas não achei nada no Grupo Globo, tá? Mas, enfim, a imprensa publicou o que foi dito hoje. E o que foi dito é tão grave, mas tão grave, porque nós estamos falando de um DOPS moderno. Nós estamos falando de um gabinete clandestino que pratica tortura da forma moderna, tortura psicológica, questões de bloqueios financeiros, redes sociais, passaporte, por aí vai, e principalmente que age clandestinamente, com ofícios clandestinos e com adulteração de documentos. O que ele descreve é que em agosto do ano eleitoral, ele adulterou, ele forjou um documento. Esse gabinete forjou um documento para punir empresários no Brasil. Olha do que nós estamos falando. E isso partiu do gabinete de um ministro do Supremo Tribunal Federal que preside quase todos os inquéritos que existem no Brasil na mais alta corte do país e também presidia a corte eleitoral. Olha a gravidade disso, isso é para parar o país. E aqui não estou defendendo que ninguém jogue nenhuma pedra, nem faça nenhum rabisco com batom, porque rabiscar qualquer coisa com batom dá 15 anos de cadeia. Não, mas é para parar o país do ponto de vista o Brasil parece estar anestesiado. A imprensa que citei agora publicou, ainda bem, aplaudo, mas está anestesiada. As pessoas não estão entendendo o que é que está acontecendo. E aí, ele imediatamente, finalizo aqui, vão querer direcionar e vincular, porque eu tenho certeza que os editoriais dos jornais vão fazer isso amanhã. Vão dizer que este depoimento do Tagliaferro, uma figura importante na engrenagem, como disse o Piotto, foi utilizado pela oposição para tentar ofuscar o julgamento de Bolsonaro no STF. Não, ele fez uma denúncia grave. É importante só que se averigue o que ele falou, que se dê a devida importância e que o Senado da República reaja. Ou então também, se não quiserem reagir, olha só, falta pouco. Daqui a 1 ano e meio vai todo mundo embora pela urna e não vão voltar mais para o Senado 54, de jeito nenhum.
Ana, e durante o depoimento hoje, o Talhaferro disse que teria vontade, manifestou o desejo de fazer uma cariação com o ministro Alexandre de Moraes, que disse que gostaria de ficar frente a frente com o ministro justamente para confrontar todas essas informações, essa troca de mensagens e esses pedidos clandestinos e ilegais que eram realizados aí por meio desse gabinete paralelo. Bom, e seria bastante interessante e revelador. Agora, Paula, eu recomendo muitíssimo a toda a nossa audiência. Agora que essa audiência da Comissão de Segurança no Senado, de Segurança Pública no Senado, já foi concluída, você pode até acelerar ali na internet, mas eu recomendo, todos deveriam assistir. Porque a riqueza de detalhes que o Talhaferro mostra, e como o Piotr muito bem colocou, uma pessoa de dentro do sistema, não é uma pessoa que descobriu, falam tanto da Vaza Jato, as mensagens da Vaza Jato, nós sabemos que elas foram hackeadas, não houve perícia, pessoas envolvidas ali, nós ouvimos alguns nomes envolvidos e eles falaram: tem mensagem ali que não é minha, as datas estão trocadas, distantes, mensagens umas das outras. Nós estamos falando, e mesmo assim o Supremo olhou aquilo como, bom, isso aqui é um caso grave, precisamos encerrar tudo e colocar o corrupto de estimação na caminhada de volta à presidência. Imaginem se na Vaza Jato alguém lá de dentro estivesse simplesmente mostrando todas as conversas. E é o que está acontecendo agora, em riqueza de detalhes. E eu também acho assim, todos eles têm a sua parcela de culpa, ninguém freou nada. Agora, o Talhaferro, ele foi muito inteligente de salvar tudo isso. E hoje está exilado na Itália. E a perseguição vai continuar. Ele, inclusive, disse em um certo momento que ele teve que dormir no carro. Às vezes ele tinha, de tanta apreensão em relação ao material bombástico que ele mostrou até aqui, mostrou numa série de reportagens, aqui na Revista Oeste também, e Deus sabe mais o que o Talhaferro tem. Portanto, é o que vocês disseram, Paula, seria em qualquer país sério, qualquer país minimamente sério, eles olhariam para tudo isso e cancelariam toda essa farsa que começou hoje no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, e cancelariam também todas essas condenações stalinistas, eu diria, porque muitos, e agora o Talhaferro mostra com detalhes, muitos fizeram o que o Lavrenti Beria fazia. Eles achavam as pessoas e depois imputavam os crimes. É assustador, Piotr. A gente tem trazido essas reportagens publicadas com exclusividade para o Oeste, que vale lembrar, vamos dar o crédito, foram publicadas pela primeira vez no ano passado na Folha de São Paulo e agora estão voltando à tona aí com muitos detalhes aí do modus operandi, como trabalhava o ministro Alexandre de Moraes nesse gabinete clandestino. E hoje o Talhaferro reforçou ali a parceria que o Moraes tinha com algumas universidades públicas, como a UFRJ, o FMG e também agências de checagem, já falamos aqui, mas ele cita nominalmente a agência Lupa e diz o seguinte, aspas para o Talhaferro: uma simples crítica a ministro do Supremo, instituições brasileiras, urnas, eleições e até o Lula já motivava o monitoramento, fecho aspas, para o que disse o Talhaferro. Já ia para aquela lista, que era de nomes ali que ficavam por conta desse monitoramento por ordem do ministro Alexandre de Moraes. A gente traz detalhes também nessa reportagem publicada hoje mais cedo no site de Oeste. Ou seja, eu tinha gente de 2 universidades federais e dessas agências donas da verdade, que era um bando de dedo duro, e que estavam querendo revogar o direito à liberdade de expressão e à crítica política, que são sagrados na Constituição do país e que sempre existiram, desde a redemocratização. Os militares não voltaram atrás no processo de redemocratização do país e tampouco na anistia
que foi assinada pelo último presidente militar, mesmo com críticas que foram feitas ao regime logo depois. Poderiam fazer. Vou me lembrar de 1985, saiu uma pesquisa em quem a população confiava, 1985. A primeira instituição chamava-se Forças Armadas. Poderiam ter voltado e não voltaram. Veja só a diferença, e eu não estou aqui querendo reduzir os problemas que aconteceram durante os anos de exceção do regime militar. Mas veja como foi um processo de repacificação verdadeira do país. Um presidente militar, o último deles, assina a anistia, não volta atrás. Poderia ter voltado com apoio da população. Eu me lembro dessa pesquisa, 1985. Ou seja, muito próximo. Você não tinha tido sequer eleição direta no Brasil para presidente, que só ocorreria em 1989. A Constituição, mesmo, só em 1988. Ou seja, em nenhum momento. Agora nós estamos vendo aqui um caso muito claro. 2 universidades federais usavam ali, a polícia chama isso de alcahueta, se não me engano, acho que é a expressão. Mas dedos duros ali para tentar revogar o direito à liberdade de expressão no Brasil. Que tipo de coisas a gente ensina? Aí vem as agências de checagem. Você lembra das agências de checagem na época da pandemia? É isso aí. O que elas falavam era verdade. Um cientista respeitado que tinha sido herói durante a crise da chikungunya, aquela doença seríssima, teve uma série, também a gripe aviária, esse não tinha valor nenhum. O que tinha valor era a agência Lupa, a agência X, o YZ. Bom, não, só estavam subsidiando o gabinete da revogação da liberdade de expressão, porque era isso que acontecia no Supremo, crimes contra os cidadãos brasileiros e contra a Constituição, com informações para o ministro pegar e despachar ali, proibição disso, derrubada de conta, prisão de pessoas. E o Moraes, que fala sobre tudo, não vai comentar esse caso? Esse é o ponto. Ele foi desafiado, aí, né? Por que não topa? É valente, por que não topa a cariação? E o Barroso, né, Augusto? O Gilmar Mendes também, o decano, que gosta de falar bastante. Exatamente, então vão lá, conversem. E a gente volta a falar sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus que integram o chamado Núcleo 1 da suposta trama golpista. A sessão foi aberta na manhã de hoje, às 9 horas, com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao longo de quase 1h30, Moraes destacou que o julgamento está seguindo os princípios constitucionais e que todas as etapas teriam base legal. Respeito à Constituição, aplicação da lei, com absoluto respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. O relatório relembrou que todas as etapas do processo judicial da suposta trama golpista, também detalhou as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República. Moraes chegou até mesmo a antecipar parte do seu voto ao dizer que não se pode confundir pacificação com apaziguamento covarde. Um país e, consequentemente, sua Suprema Corte só tem a lamentar que, mais uma vez na história republicana brasileira, se tenha tentado, como esse Supremo Tribunal Federal já reconheceu em 683 condenações e os próprios réus confessaram em outros 554 acordos de não persecução penal, um país e a Suprema Corte só tem a lamentar que na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado, atentando-se contra as instituições e a própria democracia, pretendendo-se a instalação de um estado de exceção e uma verdadeira ditadura. Moraes também afirmou que não se pode esperar impunidade para que haja reconciliação nacional. E a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é da impunidade, que é da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como, lamentavelmente, o passado recente do Brasil demonstra. A pacificação do país, que é o desejo de todos nós, a pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições. Não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e mais,
significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. Covarde é usar os métodos que ele usava e que ele usa. O golpe de que ele fala já foi dado pelo Supremo. Sim. Tá? Esse discurso é cínico. E não há nenhum ministro, aquela história que a gente falava aí no intervalo, que queira entrar para a história, negando o que ele está dizendo, ele mente. Agora, aí ele resumiu a ópera dele. É mentira, chama de covardes os que pretendem corajosamente aí pacificar o país com anistia. Ele infunde o medo, mas não tem coragem de enfrentar no mano a mano o funcionário a que ele dava ordens, o talha-ferro. Agora, fica chamando de covardes os democratas. E ele se considera um democrata tendo dado um golpe a um palmo do nariz de advogados e juízes que estão lá agora. Pois é, Silvio, nesse relatório que o ministro Moraes leu, que nem é o voto, é um relatório que é um resumo dessa ação penal, na verdade ele já está ali cantando, né, o voto e a sentença final, dizendo que a pacificação, não usou o termo anistia, mas falou que pacificação seria um apaziguamento covarde, nas palavras do ministro, um discurso também muito político, num julgamento que deveria ser eminentemente técnico e jurídico. Antecipou o voto dele, a Folha de São Paulo chamou de um ato que não é usual, né? Talvez um eufemismo, uma forma discreta para dizer que é absolutamente absurdo. É absurdo o que ele fez. Ele não pode antecipar o voto. Ele é o ministro relator, ele preside o inquérito, aliás, ele desempenha todos os papéis, como já falamos aqui. Ele é vítima e por aí vai, julgador. Ô, Paula, tem dois pontos que eu acho que a gente poderia tratar em relação ao que a gente assistiu hoje. E o primeiro é a fala do advogado Demóstenes Torres, que foi senador da República, que é egresso do Ministério Público, e ele chamou a atenção e deu um puxão de orelha no Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Isso já está disponível em vídeo, mas eu vou ler só 2 ou 3 linhas aqui para ilustrar o que o Demóstenes disse e que também é um dos motivos que já poderia, como a gente fala assim, de forma muito informal, para tudo, tá tudo errado, para já. Olha só, abre aspas, eu alego que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, feriu o princípio da congruência porque nas alegações finais ele aponta 2 novos fatos que não existem na denúncia. E o Supremo Tribunal Federal, artigo 384 do Código de Processo Penal, diz claramente que não é possível que o réu se defenda de algo que não lhe foi imputado. Ponto. Só aí já está tudo errado. Ele defende o almirante Garnier, o da Marinha, um dos militares acusados. Mas só aí é mais um ponto em que o Paulo Gonet, nesse teatro todo, que aliás ele nem sabe por que ele subiu no palco, né? Ele está ali para ajudar de alguma forma o pessoal, Alexandre de Moraes, mas fato é que isso é uma aberração. Outro ponto que eu anotei aqui, algumas das falas durante o dia de hoje absurdas. Vamos lá. Primeiro, os kits pretos, né, que é aquela tropa de elite treinada de infiltração da polícia, do exército, que são citados. E ali eles são tratados pelo agente acusatório, pela PGR, como pessoas altamente treinadas. Mas fica uma pergunta. Um militar treinado para infiltração, o Mossad, que não me ouça, tá? Não consegue pegar um Uber, não pega um táxi, ou tava com medo de pardal, que é como se fala radar em Brasília, falou que não podia pegar o carro lá, um Palio velho que estava no estacionamento, porque estava com medo de radar. Você acha que isso é crível? Você acha que as pessoas vão levar um dia tudo isso que a gente está assistindo à série? E encerro. Uma fala também que vai ficar para a história nessa ação penal. O ministro Alexandre de Moraes fala que o grande problema que envolve o presidente Jair Bolsonaro aspas, a escalada verbal e o discurso agressivo. Isso é crime, isso é considerado crime de ditadura. Não existe crime de opinião, não existe crime de escalada verbal.
Aliás, se pudesse ser imputado, seria uma injúria, uma calúnia, uma difamação, jamais algo para ser classificado em 5 ou 6 crimes com penas que podem chegar a décadas de prisão. Antes de ouvir o Piotr e a Ana, deixa eu trazer mais um trecho da leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, que não mencionou o nome do presidente americano Donald Trump, nem as sanções da lei Magnitsky, mas afirmou ter identificado uma suposta organização criminosa acusada de tentar intimidar o Supremo Tribunal Federal. Lamentavelmente, no curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal. Bom, horas depois da leitura do relatório pelo ministro Moraes, o conselheiro político de Donald Trump, Jason Miller, disse na rede social X que seria sensato se o Supremo Tribunal Federal soubesse que os Estados Unidos não negociam com terroristas. E depois, quando terminou de ler o relatório, o ministro Alexandre de Moraes foi flagrado sorrindo na sessão de hoje. Dia 12 de setembro é o relatório, presidente. Tá aí, então, Piotr, depois de 1h30 de leitura do relatório, vale lembrar, não é o voto, é apenas o resumo da ação penal. Ele olha ali para o presidente da primeira turma, o Cristiano Zanin, e encerra a leitura. Bom, mostra que ele é ministro do Supremo, né? Não é o juiz, porque eu cobri, por força do trabalho, cobri julgamentos, eu nunca vi um juiz, nem um promotor sorrir numa situação como essa. Só cadastrão, né? Não tem a menor chance disso acontecer num tribunal sério. Até porque nós estamos falando aí de penas que podem privar as pessoas de liberdade, e isso é o que tem de pior. No Brasil não existe pena de morte, não existe... Bom, enfim, então, quer dizer, privação de liberdade é a pena mais grave que pode existir. E ele sorri, só faltou missão dada, missão cumprida. O que disse lá o juiz do TSE que bateu no ombro dele, falou missão dada, missão cumprida, o que pediu a cassação, a perda de direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A primeira frase dele que nós trouxemos aí, que ele disse que houve devido ao processo legal, ampla defesa, enfim, aquilo é o que tem de pior. Foi logo no começo dessa apresentação do resumo que ele deveria fazer, era um relatório só, e ele faz um discurso completamente político. Não é novidade, não deveria surpreender, mas tem que chocar todas as vezes, porque o Supremo já é completamente politizado, partidarizado, o que é pior ainda, é uma degradação de ser politizado, neste caso, por uma corte que deveria ser jurídica, técnica e obedecer só à Constituição. Não surpreende porque fez isso várias vezes, mas tem que chocar todas as vezes, porque ele não deve continuar fazendo isso, embora insistam na tese. O ministro Alexandre de Moraes, nesse discurso político, se alguém tinha alguma dúvida, e suponho que ninguém em boa fé tenha dúvida, se alguém ainda tinha alguma restrição a considerar que é um teatro, é um julgamento sem nenhum embasamento na lógica jurídica e na lei brasileira, aquele discurso está claro. Ele não só antecipa o voto, como ele começa a responder quase que um julgamento político da diplomacia brasileira e da diplomacia americana. Ele faz aquela traquinagem de não citar nomes, mas todo mundo, né, não zombe da inteligência dos brasileiros, que também não precisa chegar a esse ponto, né? Enfim, se alguém tinha alguma dúvida que isso é o que a gente está vendo aí, num processo que começou todo errado lá em 2019, quando eu vejo alguns juristas discutindo
tecnicalidades do processo, aqui ou ali, se pode, se não pode, talvez os advogados devessem se juntar todos e falar, não vamos mais participar disso, lamentavelmente não dá. E juntos fazem uma declaração conjunta denunciando os abusos da principal Corte de Justiça do país, o Supremo Tribunal Federal. Acho que é a única saída, porque todas essas alegações que eles estão fazendo, eu posso compreender, eles têm boa formação, mas não estão servindo de nada, porque o Supremo já decidiu, basta ver no que deveria ser só o resumo de todo o processo, ele antecipa voto e faz um discurso político como se fosse eu vou aqui ditar os 10 mandamentos de todos os brasileiros. Esqueçam a Constituição, estou recebendo aqui os 10 mandamentos. Deveria interromper mesmo, é boa ideia, porque esse sorriso debochado, cínico, é o fecho perfeito para a ópera dos malandros que eles estão reencenando em Brasília. Pois é, deve ser muito frustrante como advogado, né, realizar uma sustentação oral depois da leitura desse relatório, né, Ana? A gente trouxe também o que disse Jason Miller, ele se manifestou na rede social X logo depois do fim ali da sessão na parte da manhã, quando o ministro Alexandre de Moraes fala durante ali a leitura do relatório, né, que a soberania brasileira jamais será negociada, e aí Jason Miller publica na rede social X que os Estados Unidos não negociam com terroristas. Está aí a publicação. Anotado, ele ainda escreve, né, na Rede X. Pois é, Paula. E eu falei com o Jason Miller recentemente e eu perguntei para ele se ele estava ciente de tudo, tipo, seguindo tudo que está acontecendo no Brasil, né? É uma frase em inglês, are you following? Quer dizer, você está seguindo tudo que está acontecendo, todos os detalhes? Are you following engloba as minúcias. E ele respondeu assim, everything, tudo. Eles estão seguindo absolutamente tudo. O que o Alexandre de Moraes falou hoje, e o Jason Miller, né, mostrou mais uma vez, sim, estamos de olho, é um falatório inacreditável, né? Respeito à Constituição, não sei de quem, né? Ampla defesa também não teve. E durante o julgamento hoje, o Moraes muito mais incisivo, muito mais ali firme e agressivo do que a própria PGR, o próprio Gonê, que ali estava ali falando aquela coisa, porque a PGR já sabe que o Alexandre de Moraes abraçou a causa como vítima e tudo aquilo que a gente fala, né? Julgador, procurador, e o Gonê sabe que o trabalho dele ali é irrelevante, que tudo já está feito. Agora, o Silvio mencionou a Folha de São Paulo. Eu mandei para a nossa produção exatamente o comentário da Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo disse que análise, né, em atitude inusual, ou seja, nada comum no mundo jurídico, mas que se tornou comum no atual julgamento, o ministro Alexandre de Moraes antecipou nesta terça-feira parte do cerne do seu voto, que só deve ser lido na próxima semana. Isso não é uma atitude incomum, isso é uma atitude inconstitucional. Inconstitucional. E aí, numa outra publicação, essa eu realmente fiquei chocada, eu li 2 vezes e depois eu entrei na própria publicação, no perfil da Globo News, porque eu falei, isso aqui não é possível que isso esteja num perfil da imprensa. A Globo News, que através do seu analista, Otávio Guedes, disse o seguinte: é fato que não há uma ordem direta, não há uma prova direta ligando Bolsonaro ou qualquer um dos réus ao 8 de janeiro. No entanto, se você tirar Bolsonaro de cena, não tem o 8 de janeiro, porque eles só estão lá por conta de tudo que Bolsonaro fez e falou. Então, no entender da Procuradoria-Geral da República, essa seria a ligação entre o 8 de janeiro e o Bolsonaro. Depois eu entrei no vídeo, inacreditável eles defendendo que a existência do Bolsonaro na Terra já é culpa do vandalismo e do suposto golpe de Estado, mesmo
que nem Bolsonaro quisesse dar um golpe de Estado, mas tudo o que aconteceu no 8 de janeiro, a culpa é dele. Ou seja, com uma torcida organizada desse nível, né, que não mostra as inconstitucionalidades, apenas exploram de maneira covarde, eu até diria, tudo que está acontecendo com o país, fica difícil, né, apresentar alguma idoneidade por parte deles, mas como Augusto fala, é a Revista Oeste dando furo aqui todos os dias, mostrando os fatos. Só trazer também rapidamente a manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que hoje então pediu mais uma vez a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais 7 réus. Na manifestação de hoje, Gonet destacou que o golpe já estava em curso quando Bolsonaro e o então ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, se reuniram com os comandantes militares para discutir a execução do plano. Quando o presidente da República e o ministro da Defesa se reúnem com os comandantes militares sob a sua direção política e hierárquica para concitá-los a executar fases finais do golpe, o golpe ele mesmo já está em curso de realização. Segundo Paulo Gonet, para configurar o crime de golpe de Estado, não é preciso uma ordem assinada formalmente pelo presidente. Bastam as reuniões e ações de caráter golpista. Para que a tentativa se consolide, não é indispensável que haja ordem assinada pelo presidente da República para a adoção de medidas explicitamente estranhas à regularidade constitucional. Neste caso, estaríamos no campo ainda mais contíguo ao da consumação do golpe, se não já na sua consecução. A tentativa se revela na prática de atos e de ações dedicadas ao propósito da ruptura das regras constitucionais sobre o exercício do poder, com apelo ao emprego da força bruta, real ou ameaçado. E antes de passar para o Silvio, a gente recuperou essa fala do advogado, do Demóstenes Torres, que representa o almirante Almir Garnier, quando ele levanta, né, que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, teria incluído nas alegações finais 2 fatos novos que não constavam na denúncia. E aí ele alegou ali o princípio da congruência, nesse caso, durante a sustentação oral. Vamos acompanhar um trecho. Que o Procurador-Geral da República feriu o princípio da congruência. Por quê? Nas alegações finais, ele aponta 2 novos fatos que não existem na denúncia. E o Supremo Tribunal Federal, o artigo 384 do Código de Processo Penal, diz claramente que não é possível que o réu se defenda de algo que não lhe foi imputado. Se tiver que imputar 2 outros fatos, tem que fazer o aditamento à denúncia. Ou, senão, o Supremo Tribunal Federal tem que pedir para desconsiderar no julgamento esses 2 fatos, que são fatos novos. Segundo, a colaboração premiada de Mauro Cid. A proposta do Procurador-Geral da República, ela é injurídica. Ela não existe e carreará inúmeros problemas para o Supremo Tribunal Federal, caso ela seja aceita, por um motivo muito simples. Hoje, ou se homologa e aceita a delação, e a delação foi homologada, ou ela é rescindida. Então, veja. Ele finaliza que ele não está nem pedindo a nulidade da delação, ele está pedindo a delação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, Silvio. Não, ele vai ao ponto, e por isso citamos, Paula, porque ele é técnico. Demóstenes Torres é uma figura, como eu disse, ele é egresso do Ministério Público, ele é muito técnico, ele foi senador da República, portanto ele sabe o que ele está falando. E o ponto que ele coloca é um ponto central. Não pode. A Procuradoria-Geral da República precisa solicitar, pedir um aditamento da denúncia.
Você não pode acrescentar fatos novos no meio do julgamento. É como você acrescentar alguma coisa, vou usar aqui de forma informal, fazer uma analogia, com o jogo andando, você resolve escalar um jogador que não estava inscrito para o jogo. Vai, mais ou menos assim. Você não pode fazer isso, né? Você não pode mudar a bola, sei lá o quê. Não tem como. Então, isso aí é uma irregularidade que vai trazer um problema gravíssimo para essa ação penal que está sendo julgada, começou a ser julgada hoje. Isso vai gerar recurso, isso vai gerar embargos. Ou seja, o que o Paulo Gonet está fazendo, eu tenho insistido nesse ponto, ele é despreparado para comandar o Ministério Público nesta ação penal. Eu não estou aqui atacando a carreira acadêmica, a figura do Paulo Gonet, não se trata disso. Ele não está preparado para conduzir essa ação penal. Até porque ele chega ao cargo depois do 8 de janeiro, muito tempo depois. E a sabatina dele é feita em conjunto com Flávio Dino. Talvez algumas pessoas se lembrem, no final do ano de 2023. E o 8 de janeiro, obviamente, pelo calendário, aconteceu antes. Então ele não estava pronto para isso. Ele não tem acesso. Quem conduziu a acusação, quem comandou todo a figura do parquê dentro desse julgamento é do Alexandre de Moraes. Ele é o agente acusador. Então está tudo errado. Isso daí a gente precisa chamar a atenção, porque é muito grave, Paulo. Isso não é pouca coisa dentro de um julgamento que acontece na última corte recursal do país. Não há quem recorrer depois do STF. Então, eu acho que isso, inclusive, é uma aula para os advogados e para figuras do Ministério Público e por aí vai, para que prestem atenção para não fazer julgamentos políticos no afogadilho, porque dá nisso, vira uma porcaria. Diga, Piotr, para fechar. Foi constrangedor. Deveria ser constrangedor para o Paulo Gonet, porque ele foi chamado ali com uma aula de direito básica para um promotor de justiça. Mas vamos lá. Só para trazer aqui ao nosso público que talvez não esteja familiarizado, a denúncia e as defesas são entregues também por escrito. Essa sustentação oral que faz o Procurador-Geral da República e que farão os advogados, como já fizeram alguns hoje, é só para evidenciar tudo o que eles já fizeram, já está escrito. Essa denúncia do procurador está escrita, ele não pode ir além. E quando o Demóstenes vai lá assim, isso não estava na denúncia, ele criou um fato novo, 2 fatos novos, como trouxe aqui o Silvio. Ou seja, ele não pode, então tem que aditar. Aditar tem que refazer essa denúncia. Ao refazer a denúncia, abrem-se todos os prazos novamente. E essa correria que o ministro Alexandre de Moraes quer dar ao processo, e quem executa essa correria é o presidente da primeira turma, o Zanin, ex-advogado do Lula, é sempre bom a gente lembrar, deveria se declarar suspeito também, né? E aí, obviamente, sai do processo. Mas, enfim, quer dizer, o procurador vai lá e faz isso. O Procurador-Geral da República Federativa do Brasil conseguiu fazer uma sustentação oral que não corresponde ao que ele mesmo escreveu da denúncia. Bom, dá para entender onde é que eles querem chegar com isso. Olha, numa frase, tudo somado é a maior chicana da história da justiça brasileira, sem nenhuma dúvida. E terminou por volta das 13 horas desta quarta-feira o segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus que integram o chamado Núcleo 1 da suposta trama golpista. A sessão foi marcada pela apresentação das sustentações orais dos advogados do ex-presidente e de 3 generais. Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, buscou desmontar as acusações da Procuradoria-Geral da República. Vilardi afirmou que não existe qualquer prova que ligue o ex-presidente aos atos do 8 de janeiro e destacou que Bolsonaro não atentou contra o Estado Democrático de Direito. Presidente, eu vou demonstrar cuidadosamente, tratando da questão da minuta, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. Eu vejo aqui os advogados trazendo, olha, esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento, não há uma única prova que atrele o presidente a Punhal Verde e Amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aliás, nem o delator, que eu sustento que mentiu,
contra o presidente da República, nem ele chegou a dizer participação em Punhal, em Luneta, em Copa, em 8 de janeiro. O advogado também questionou a delação de Mauro Cid, lembrando que o ex-ajudante de ordens mudou as versões diversas vezes e que não seria confiável. É ele que realmente foi chamado para depor 11, 12, 13, 14, 15, 16 vezes. Mas nas 16 vezes ele mudou de versão diversas vezes. E isso não sou eu que estou dizendo. É, na verdade, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, no último relatório de novembro, quando se disse que ele tinha inúmeras omissões e contradições. Portanto, na verdade, ele apresentou uma versão e ele alterou essa versão. Vilardi afirmou ainda que não teve acesso à íntegra do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu quero dizer a Vossas Excelências, com 34 anos, é a primeira vez que eu venho a uma tribuna com toda a humildade para dizer o seguinte: eu não conheço a íntegra desse processo. Eu não conheço. O conjunto da prova, eu não conheço. São bilhões de documentos. Numa instrução de menos de 15 dias, seguida de interrogatório. A instrução começou em maio, nós estamos em setembro. 15 dias de prazo para o Ministério Público, 15 dias de prazo para a defesa. Não conheço. E o advogado concluiu destacando que o ex-presidente Bolsonaro não pode ser punido por um ato preparatório. A legislação brasileira, ela não é exclusiva. Ela tem congêneres no mundo. Os americanos têm uma legislação em relação à preservação do Estado Democrático. Portugal tem, a Alemanha tem, o Brasil tem. E, admitindo a tese do Ministério Público como se verdadeira fosse, nós não estaríamos além de atos preparatórios. E quero dizer a Vossa Excelência, que Vossas Excelências bem sabem, ministro Dino, que já foi do Congresso Nacional, governador e agora ministro, ministra Carmen Lúcia, que está no TSE, acompanha todas as questões legislativas, foi discutida a questão aqui no Brasil dos atos preparatórios. Nos Estados Unidos existe a questão da conspiração. Em Portugal, os atos preparatórios. Na Alemanha, os atos preparatórios. Atos preparatórios sem violência. E o Brasil analisou isso no Congresso. Mas por uma opção legislativa, eles não foram tipificados. Está no projeto de lei. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, a gente abre o programa, lógico, trazendo os destaques desse segundo dia de julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eu sei que tem muita gente cansada, né, falando que já se sabe qual vai ser o veredicto, que a sentença já está pronta, né, que será prolatada na semana que vem, mas enfim, a gente precisa noticiar, até pelo ineditismo do fato, né, temos um ex-presidente da República sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, uma última instância do Poder Judiciário no Brasil. A gente destacou algumas falas do advogado do ex-presidente, Jair Bolsonaro, que era um dos mais aguardados hoje justamente por atuar na defesa de Jair Bolsonaro. Ele trouxe alguns pontos que nós temos, claro, indicado desde o início da abertura dessa ação penal, né, Silvio, que não teve acesso à íntegra das provas, atacou a delação premiada de Mauro Cid e até cometeu ali um sincericídio, né, dizendo que atuou na defesa sem ter acesso integral em 34 anos de atuação, primeira vez que ele vai realizar a sustentação oral de um cliente sem ter acesso à íntegra de todas as provas, até por conta da quantidade, da imensidão de provas, arquivos, fotos, imagens que foram anexadas ao processo, essa ação penal. Muito boa noite, Silvio. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, Piotto, Augusto, meu irmão. Boa noite você que nos acompanha. Pois é, Paula, nós, no final, acabamos nos repetindo, sendo repetitivos, porque justamente o Oeste já conta, já fala sobre esse enredo, cujo final é muito conhecido há muito tempo,
Quem é assinante da Revista Oeste acompanha uma série de reportagens de fôlego, de capa, que tratam deste assunto. O nosso site aborda tudo isso à exaustão. Oeste Sem Filtro cumpre essa missão de jogar luz, de trazer à superfície aquilo que é fato e aquilo que é narrativa. Infelizmente, para a história do direito, infelizmente, para a história do judiciário brasileiro, nada relacionado a fatos subiu à superfície. Só narrativas. E é isso que a gente assistiu. Queria destacar, Paula, nesse primeiro comentário, a indignação do advogado, quem faz a defesa ali diante daqueles que serão julgadores, os ministros da primeira turma, Celso Vilardi. Ele demonstra uma indignação por estar vivendo um processo kafkiano, por estar vivendo um processo inédito, inclusive em mais de 3 décadas de advocacia. Porque ele diz, eu não tenho ciência do conjunto probatório. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que talvez tenha só lido aquele calhamaço de papel, porque ele não desempenhou o papel de agente acusador. É um papel que coube ao ministro Alexandre de Moraes. Aliás, todos os papéis couberam, todos os papéis ficaram com Alexandre de Moraes durante esse processo, inclusive o de vítima de um possível atentado, o de julgador, o de investigador, acusador, mas fato é que ele disse, eu não conheço o processo acusatório, o conjunto probatório, portanto, e aí ele utiliza essa expressão, e que é algo muito cara, uma expressão muito cara dentro do direito e de um tribunal, não há paridade de armas. Se eu não sei quais são todas as provas, todas as acusações, as milhares de páginas aqui aglomeradas, eu não posso defender o meu cliente, eu não posso exercer o direito da advocacia. E eu não vi até agora uma nota da OAB hoje dizendo, vamos defender os advogados que estão lá dizendo que não tiveram acesso, e é um julgamento de afogadilho, um julgamento que corre, ele traz até uma data, começa em maio e nós estamos em setembro. Foram 15 dias durante o processo de instrução. Até anotei, ele fala 15 dias para o Ministério Público, 15 dias para a defesa. Isso não é nada para um processo de tamanha envergadura. Nós estamos falando de um ex-presidente da República. Ontem trouxemos dados sobre a ação penal 470 no Mensalão. 53 sessões e 138 dias. E aí, finalizo aqui com mais um ponto, né? Paula, em dado momento, eles falam sobre a delação do Mauro Cid. E eles falam, estamos aceitando aqui uma delação parcial. Alguém que foi levado 11 vezes para prestar depoimento, 9 foram aproveitadas. É claro que essa colcha de retalhos não passa de uma farsa, né? E o Brasil vai ter que engolir isso numa página triste para o judiciário brasileiro. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Se encerrou hoje, então, o segundo dia de julgamento na primeira turma do Supremo. Piotto, e se de certa forma tudo indica aí que a sentença já esteja encaminhada por parte dos ministros que integram essa turma, os advogados hoje pelo menos tentaram aí, buscaram estratégias para pelo menos reduzir as penas desses 8 réus acusados da suposta trama golpista, né? A gente destaca algumas teses levantadas pelo Celso Vilardi, a questão dos atos preparatórios que não são punidos no direito penal, já falamos isso várias vezes, né? E realmente chamou muito a atenção a questão de ele confessar que não conseguiu se debruçar sobre a infinidade, o tamanho de número de provas, né, e de documentos que foram anexados a essa ação desde o início do ano. A gente trouxe ontem uma linha do tempo, foram 5 meses entre a aceitação da denúncia contra os 8 réus e o início do julgamento que começou ontem. Paula, boa noite Augusto, boa noite Silvio, Ana, a todos que nos acompanham. Eu entendo uma confissão, mas uma denúncia ao abuso que está sendo esse processo. O Jornal Metrópolis fez uma conta, o próprio Celso Vilardi colocou como 70 terabytes de informação para serem analisados em 15 dias. 70 bytes, segundo o cálculo que fez o Metrópolis, um livro digital tem em torno de 2 megas. Cada terabyte tem 1 milhão de megas. Então, eu estou falando de 35 milhões de livros com 2 megas. Você conhece alguém no mundo que já tenha lido na vida inteira 35 milhões de livros? Que sejam 10 milhões, que seja 1 milhão de livros, ainda assim, ainda eu estou sendo muito generoso aqui. Ninguém.
Agora, imagina você ler 1 milhão de livros e buscar em cada uma das linhas, fotos, ou números, ou tabelas, seja lá o que for, alguma coisa que possa beneficiar o seu réu. Ou seja, é uma análise detida, não é uma leitura fluida, é uma análise detida de cada linha. Ninguém consegue fazer isso, nem a defesa, que confessou que não consegue fazer, porque é humanamente impossível, muito menos em 15 dias. Ele fez uma denúncia neste momento, e convenhamos, quem fez a denúncia é o advogado Celso Vilardi. Não se trata aqui de um advogado desesperado, trata-se de um advogado que tem respeito, é reconhecido no meio. Naquele momento, sejamos justos, era no mínimo para o presidente da turma, no caso o ministro Zanin, pedir, pera um pouquinho, doutor, como é que é? O senhor recebeu 70 terabytes de informação para analisar como prova, possibilidade de encontrar alguma prova que inocentasse o seu cliente, que favorecesse seu cliente, e analisou, e teria que analisar isso em 15 dias? Para todo o processo, é o mínimo que você pode fazer. Não fez isso nenhum dos ministros da turma, muito menos o presidente da turma, e tampouco a OAB, que deveria, nesse momento, falar assim, ninguém consegue julgar 70 terabytes. Não houve isso. Ali, naquele momento, o Celso Vilardi não fez só uma confissão, ele fez uma denúncia do abuso, que é o sufocamento, a asfixia da defesa. Eu jogo um monte de coisa, de repente, e dou um prazo exíguo, para usar uma expressão que é do meio, e digo assim, olha, tá aí as provas, você não pode alegar que você não as teve. Aliás, ele começa dizendo, eu tive tudo que está ali no processo. Está lá, está tudo na denúncia, mas como eu consigo julgar tudo isso em tão pouco tempo? Porque a Procuradoria-Geral da República está acompanhando a Polícia Federal desde o princípio. A Polícia Federal e o Ministério Público estão juntos para, dentro desse consórcio de poder no Judiciário, com o ministro Alexandre de Moraes, para encontrar culpa. Eles não estão preocupados em fazer justiça, não com tudo que a gente viu. O que o advogado Celso Vilardi hoje fez foi uma denúncia seríssima que nenhum dos 5 ministros da primeira turma teve a coragem, e deveriam ter tido essa coragem de dizer, vamos parar isso aqui, não posso continuar um processo em que eu sufoquei a defesa. Isso é cerceamento de defesa. E como você vai levar adiante um processo em que a defesa foi cerceada? Trata-se de um réu ilustre, um cidadão comum que deveria estar sendo julgado na primeira instância. Há uma série de coisas que a gente vai voltar a falar, de todos os abusos e absurdos desse processo, que levam à nulidade completa de tudo isso. Ele se ateve a esse ponto, além de citar a questão do Mauro Cid, que já falamos aqui, de ele depois dizer dos atos preparatórios que não são punidos pela lei brasileira, mas eu queria me fixar nesse ponto. Pedir para a defesa dizer que eu dei acesso às provas e ofereço 70 terabytes de informação e dizer que ela tem que analisar isso em 15 dias para apresentar a defesa do cliente, isso é asfixia da defesa, isso é sufocamento da defesa, isso é cerceamento da defesa. Nenhum dos 5 ministros foi capaz de dizer, isso não dá, para aqui. Já tem uma série de absurdos, já pensamos, mas essa informação era nova. E ele colocou essa informação no dia em que ele foi fazer a sustentação oral. E a gente não pode nos esquecer, Piotr, que o presidente dessa primeira turma é Cristiano Zanin, advogado. Então, sim, quando a outra parte fala em cerceamento de defesa, o presidente ali da primeira turma poderia ter feito uma parte, né, para suspender a sessão de hoje. Mas, enfim, fica registrado, formalizado mais essa. Deixa eu dar as boas-vindas também a Ana Paula Henkel, muito boa noite. Ana, o que você destaca desses 2 primeiros dias de julgamento? Agora terminamos essa fase que começou ontem com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, depois houve a manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, seguido das sustentações orais, então, dos 8 advogados dos réus, e aí, então, reservaram 2 sessões na semana que vem para a leitura dos votos dos ministros. Mas encerramos a primeira fase desse julgamento. Boa noite, Ana. Primeira fase rápida, né? Um julgamento por causa de um suposto golpe que ia derrubar a República e em pouco menos de 2 semanas vão acabar com tudo. A condenação já está escrita. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio, querido Piotr, meu mestre Augusto e a nossa audiência. Paula, hoje eu fiz diferente na frente da televisão. Eu assisti na CNN Brasil.
porque a gente precisa prestar atenção no que os outros falam. Será que todo mundo acredita que isso é um julgamento imparcial, que conduções não devam ser questionadas, sejam elas por parte de ministros, sejam elas por parte da própria Procuradoria-Geral da República? E aí, Paula, eu achei bastante interessante e aprendi hoje também com o advogado criminalista, Dr. Renato Vieira. O Dr. Renato Vieira deu uma longa entrevista à CNN hoje, a CNN Brasil, que ninguém pode falar que é bolsonarista, não é isso? E aí eu queria pegar do ponto que o Piotto deixou sobre o cerceamento de defesa. Eu fiz muitas anotações, porque foi uma entrevista muito rica do Dr. Renato Vieira. E ele disse o seguinte, que houve um cerceamento de defesa, de acordo com a defesa, e que aí, se isso realmente for comprovado, que há hipótese de anulação do processo. E aí ele fala da paridade de armas, no nível de conhecimento dos fatos que é dado a quem acusa e a quem é acusado, que há coisas comprovadas que o Ministério Público sabia, que a defesa não sabia. Vocês estavam falando aí de todos os terabytes, mas eu achei interessante também, e permitam-me aqui ler aspas do Dr. Renato Vieira, porque ele toca naquela linha do tempo que nós falamos ontem, do 19 de novembro de 2024, e ele diz o seguinte, que para ele engloba a delação do Cid, ele fala das denúncias, né, dos advogados de defesa, e diz que, aspas para o doutor Renato Vieira, que há constatação de que muitos elementos trazidos pelo Mauro Cid na audiência de 19 de novembro de 2024, e aí ele fala, eu digo isso muito à vontade porque eu vi os autos, o ministro Alexandre de Moraes, de fato, protagonizou todas as perguntas endereçadas a Mauro Cid. Não se tratou de uma audiência em que havia finalização de voluntariedade ou de adequação aos rigores da lei, e sim de perguntas de mérito feitas todas pelo ministro relator. Aquilo, em meu entendimento, significa uma virada contra os rigores que a lei 12.850 traz, inclusive em defesa da própria imparcialidade do magistrado. E o doutor Renato continua. Vejo estes problemas com relação à forma com que o Supremo terá que enfrentar as teses da validade ou não da delação premiada. Ontem, o PGR Paulo Gonet e Alexandre de Moraes se anteciparam nesse sentido ao dizer mais de uma vez na passagem das alegações finais que a Polícia Federal tinha muitas provas e que a delação desse sujeito, Mauro Cid, apenas supria algumas omissões. E aí o doutor Renato finaliza. A fragilidade da acusação foi exposta com grande destaque pela defesa. Eu vejo um dever que se espera da Suprema Corte Brasileira de enfrentar isso com muito cuidado. Estamos diante de um instituto tormentoso que é o da delação premiada. Sabemos como isso foi mal utilizado em tempos pretéritos. Sabemos como isso foi tornado polêmico mais uma vez. E o que se espera com serenidade dos ministros é que enfrentem esses pontos de fato, porque há bom fundamento nas suspeições que as defesas têm trazido, seja na delação em si, seja na condução de Moraes na audiência do dia 19 de novembro de 2024. Sou o doutor Renato Vieira, um advogado criminalista, que hoje expôs assim as vísceras praticamente de todos os vícios do próprio Alexandre de Moraes estar interrogando Mauro Cid
ali naquela audiência, que só isso em si já está tudo errado. E, no entanto, muitos continuam tratando esse julgamento como um julgamento justo, imparcial, e não passa de uma farsa e de uma perseguição política. E como o doutor Renato Vieira mostra, mais um criminalista sério, diante de tantos juristas sérios que têm demonstrado honestidade, de que há em curso, sim, uma perseguição política e que é preciso voltar à normalidade constitucional no país. Augusto Nunes, muito boa noite. Deixa eu trazer o comentário do Isaías Cruz aqui no nosso chat, que disse algo que você comentou, inclusive, ontem a respeito desse julgamento. Ele disse o seguinte: a melhor defesa que os advogados poderiam fazer seria não participar desse julgamento. Quis trazer a participação da nossa audiência também para abrir o programa. Boa noite, Augusto. Perfeito. Boa noite, Paula, nossa chefe, Piotr, meu amigo, Silvio, meu irmão, minha parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, eu estava pensando exatamente nisso, Paula. Os advogados dizendo, olha aqui, isso é uma brincadeira. É uma piada de mau gosto. Porque o Alexandre de Moraes começa o julgamento dizendo que todos tiveram acesso a todos os dados. É uma mentira, todo mundo viu. Isso até a imprensa estatizada contou, ninguém conseguia. O acesso corre em segredo aí, de justiça, e como em tudo que faz é o Alexandre de Moraes que decide que o advogado vai ver, não vai. Então isso aconteceu com todos. Aí ele vai. Então, teve acesso e tal. Os advogados, eu não sei como eles mantiveram ali a seriedade diante da piada que foi a apresentação do Alexandre de Moraes e também, ou sobretudo, do Procurador-Geral da República. Aquilo é patético. Ele está lendo mal uma peça que apresentaram para ele. E eles misturaram nessa acusação os Kid Preto, ninguém sabe quem são, o que fizeram. Falaram em soldados habituados à guerra não convencional, como se fosse uma fantasia de quinta categoria, mas é filme do Woody Allen. Mesmo os advogados poderiam tomar essa atitude. Olha, diante do que está se apresentando aqui, eu não vou nem falar, porque está tudo decidido. E veja só, eu vi, não pude ver o Vilar, eu vi o Juca, que é o José Luiz Oliveira Lima, brilhantemente, ele destruiu, isso aí nós vamos falar depois. Ele é o próximo aqui separado, Augusto. Então eu deixo para depois. Eu vou me ater ao que deveria ser feito. Comparem ao julgamento de Nuremberg. Os documentários estão aí para o pessoal assistir, na Netflix, todo o streaming está cheio de filme assim. Eles tiveram cuidado para provar o que era óbvio, o que o mundo viu. Eles tiveram cuidado porque eles tinham que aprovar, tinha de vigorar uma lei. Subitamente começou a vigorar uma lei que não existia. Então, o nullum crime, nulla pena sine lege foi atropelado pelas circunstâncias. Não havia crime porque o mundo não imaginava que os nazistas chegariam a tanto. Então, claro que era crime. 6 milhões de judeus, fora o resto do que eles fizeram, tinha mais que condenar. Pois bem, os nazistas apresentaram as suas alegações, tentaram abrandar, pelo menos, o que haviam feito. E alguns, nem todos foram condenados à morte, alguns sobreviveram. Ali, quer dizer, os juízes julgaram. E julgaram os autores de um crime que aí sim, você tem vontade, sendo promotor ou responsável pela acusação, ou mesmo juiz, você tem vontade de ir logo condenando, jogando na cadeia, porque aquilo foi
o crime mais obsceno da história da humanidade. Aqui, eles vão inventando coisas para justificar uma delação premiada descosturada, mentirosa, né? Um depoimento feito por um homem apavorado, sob pressão, né? Sob tortura psicológica. E eles, baseados naquilo, vão juntando coisas que não fazem sentido. E você percebe pelo semblante deles que a pena já está dada. Então, os advogados, diante disso, poderiam fazer um gesto desse. Mas também é bom ver os advogados que têm paciência para fazer isso, né? Diante daquela turma que faz o que fez o grupo do Moraes, denunciado agora com farta documentação, quer dizer, risadinhas, piadas e tal. Os acusadores sabem, e os juízes sabem que estão mentindo, falseando a verdade, e os advogados não têm meios de provar o que é evidente. Não há nenhuma ligação entre 8 de janeiro e o resto, nenhuma, e tem que ter. Tem que ter. Aquela é a multidão que justifica parte do que diz a acusação. Não há nenhuma alegação e o depoimento do Cid deveria valer alguns anos de prisão para quem o promoveu. Augusto, você fez menção ao Juca, ao José Luiz Oliveira Lima, que representa o general Walter Souza Braga Neto. A gente destacou um trecho, não sei se é exatamente esse que você gostaria de comentar, mas durante a sustentação oral, o Juca afirmou que as delações premiadas de Mauro Cid precisam de provas para serem efetivamente validadas. Não se pode condenar alguém com base numa narrativa. Há de condenar alguém com base em provas. E o Ministério Público, com o máximo respeito, não trouxe provas nenhuma. E não trouxe provas não por incompetência do Ministério Público, presidente Nanin, não por inércia do Ministério Público, é porque não as tem. Não as tem com relação a Walter Souza Braga Neto. É disso que precisa se falar. Com todo esse documento, com toda essa quantidade industrial de documentos, ministra Carmen Lúcia, o que nós temos contra Braga Neto é esta delação, que eu vou aqui, a seguir, rebater ponto por ponto, e oito prints. Esse trecho nós separamos aí do advogado do Walter Braga Neto. Esse trecho foi o trecho que mais me impressionou. Ele diz isso, e se houvesse debate, se fosse possível, num julgamento desse, o que diriam os juízes? Que prova existiu? Nenhuma. Sim. Nenhuma. Ele vai desmontando. O Cid, uma hora, fala que houve uma reunião num lugar, depois muda o lugar, aí muda o dia da reunião, a reunião desaparece. Você percebe que é o que pôde dizer, né, o que teve de dizer um homem torturado. E eles fazem isso quanto tempo foi? Até uma hora. Agora. Não, agora do Cid. Segundos. Desculpe, aqui. Do Juca. Do Juca. Em alguns segundos ele desmontou todo o carnaval armado pelo STF. STF. Tem outros juízes ali que deveriam ter vergonha de ouvir isso aí sem cair na gargalhada. Piotr, antes de te ouvir, deixa eu destacar um outro trecho do advogado do Walter Braga Neto, que pediu a anulação do processo. É isso aí. Portanto, a defesa entende que esse acordo está maculado por esses 3 vícios e ratifica o que disse quando recebeu a denúncia, que este é o momento que essa corte pode rever essa decisão. Tá, então, Piotr, mais um trecho do José Luiz de Oliveira Lima, que faz a defesa do general Walter Braga Neto, que segue preso desde dezembro do ano passado, vale lembrar. Com qual sustentação, se já não tem mais instrução, nada? Qual é o risco que ele pode oferecer a qualquer uma das provas? Não é um sujeito que não tenha residência conhecida, enfim, qual é o... Bom,
mais uma arbitrariedade. O doutor Juca, ao pedir anulação, e a anulação é a única coisa razoável a acontecer com todo esse processo, esse julgamento, porque, na pior das hipóteses, ainda assim é muito ruim, seria absolvição, porque seria uma absolvição dizendo que a acusação não conseguiu comprovar o que ela alega. Não, acontece que ela não consegue alegar absolutamente nada que seja razoavelmente com potencial de incriminar alguém. Esse é o ponto. E você veja, né, o Augusto lembrou da leitura passiva, estranha do Procurador-Geral da República, e você vê o doutor Vilar e o doutor Juca aqui, a naturalidade com que defendem os seus pontos de vista. As coisas falam. Você tem convicção, e não é só o talento deles em falar, não estou falando só disso, não. Acontece que quando você está cheio de condições naturais, porque não tem nada que incrimine o seu cliente, você fala com essa naturalidade. Não é só o talento deles de falar em público, não, muito pelo contrário. Até porque eles trazem dados. Depois, na sequência, para quem acompanhou, mas eu posso trazer aqui detalhes, não só como o Celso Vilar vai lá e diz, e para mim é irrefutável, 70 terabytes, que o doutor Juca chamou de escala industrial, informações em escala industrial para serem analisadas em 14, 15 dias, pensa bem. Depois ele vai lá e vai desmontando ponto a ponto a tese do Mauro Cid, porque é exatamente a única coisa que a Procuradoria encontrou para incriminar o cliente dele, que é exatamente o general Braga Neto. Ou seja, não basta só o talento e a naturalidade de quem tem a razão na hora de defender o seu cliente. Não somente isso. Os fatos todos que eles trazem ali. Nada da Procuradoria da República se compara minimamente ao que fez a defesa. Meu Deus do céu, a gente vai parar com esse negócio onde? Porque não dá. Se esse julgamento for adiante, e lamentavelmente até agora tudo indica, vá adiante, se esse julgamento for adiante, a justiça brasileira vai buscar um divã logo no dia seguinte, porque ninguém mais vai saber o que é ou não o direito brasileiro. Porque nós vamos implantar aqui um regime de insegurança jurídica, e eu vou explicar novamente, eu vou dizer exatamente o que eu disse. É um regime de insegurança jurídica. Regime de insegurança jurídica, a começar de regime, nós já estamos falando de qualquer coisa que seja o arbítrio e não a Constituição. Não dá para ir adiante com isso. Acho que está tudo escancarado. É interessante esse aspecto que o Piotr destacou. O criminalista, geralmente, é um belo orador. Sim. E eles sempre são muito enfáticos na defesa. Eles estavam perplexos. Sim. Muito mais perplexos do que qualquer outra coisa. Era a primeira vez que eles estavam diante de um processo sem conhecer as provas, sem ter tido acesso no tempo normal às provas ou nenhum acesso. Então eles estavam perplexos sobre tudo. Eles não estão entendendo do que eles estão participando, porque eles nunca viram isso. E lá temos alguns dos melhores criminalistas aqui do Brasil. Bom, a gente selecionou mais um trecho agora do advogado Matheus Milanês, do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que questionou a conduta do ministro Alexandre de Moraes no julgamento e destacou que a atuação do magistrado levanta dúvidas sobre a imparcialidade do processo. Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é o imparcial, o juiz é o afastado da causa, porque o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha. Não que o ponto não seja relevante, pode às vezes ser relevante, mas quem tem a iniciativa probatória, a quem compete o ônus da prova? Ao Ministério Público. O advogado Andrew Fernandes, que representa o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, disse que o seu cliente atuou para que não ocorresse nenhuma ação fora da Constituição. Para o advogado, está mais do que provado que o general Paulo Sérgio é inocente.
Bom, Silvia, a gente está encerrando aqui essa primeira rodada, né? A gente separou alguns trechos dos advogados na sessão da manhã de hoje e, embora a sentença já esteja aí bem encaminhada, como sabemos, né? Tudo indica que seja isso, ainda existem algumas dúvidas sobre o julgamento, sobre a leitura dos votos na semana que vem, né? Uma delas repousa aí sobre a questão do tamanho das penas, a dosimetria, porque as penas somadas ali para aqueles 5 crimes podem chegar a mais de 40 anos de prisão. E tem um outro ponto que todos os advogados praticamente bateram na tecla, que é a delação do Mauro Cid, se vão manter ou não a delação do Mauro Cid, esse acordo que foi acertado lá com a Polícia Federal, esse acordo de colaboração premiada ainda em 2023. E eu lembro que o ministro Luiz Fux, no recebimento da denúncia, ele reforçou essa divergência na primeira turma do Supremo e é algo, claro, que pode ser, no voto do ministro Luiz Fux, colocado ali como uma divergência entre os demais ministros, né? A questão da delação do Mauro Cid. É o que se espera, justamente esse é o ponto. O voto do ministro Luiz Fux, que tem dado, né, deu indicativos nesse sentido desde o primeiro momento, desde a largada. Ele estranhou o fato de Mauro Cid, o coronel delator, ser levado 11 vezes à Polícia Federal para fazer ajustes, para fazer remendos na sua colaboração premiada. E 9 dessas idas, vamos chamar assim, foram aproveitadas. 2 foram descartadas. Luiz Fux chamou a atenção para isso como única e principal peça acusatória, né? A Procuradoria-Geral da República não conseguiu, como já falamos aqui, por exemplo, ligar o presidente Jair Bolsonaro, o advogado Celso Vilardi deixou isso muito claro, ao 8 de janeiro. Mas não só o presidente Jair Bolsonaro, outros réus desse núcleo 1, chamado núcleo crucial, não houve nenhuma conexão clara com o 8 de janeiro. Nada foi provado. Então o conjunto probatório é muito frágil. Está sustentado numa delação manca, uma delação que praticamente não para mais em pé. Por que eu digo praticamente? Porque ele não recuou do que disse. Tanto que Celso Vilardi, logo no começo, chama a atenção para a expressão que eles utilizaram, os advogados, de a delação parcial, parcialmente aproveitada, parcialmente correta. Então, eu acho que isso já é um problema sério para esse julgamento, para a ação penal 2668. O que eu destacaria? O que você fala sobre o Mauro Cid também já foi lembrado por outros advogados ontem. Então, Paula, eu acho que o Demóstenes Torres, que defende o Almirante Garnier, também alertou para isso, que a delação deveria ocorrer uma rescisão, ela deveria ser descartada. E aí o que resta a partir daí? Absolutamente nada. Minutas que não existiam, encontros que não foram comprovados. Vocês falavam agora há pouco sobre o Juca, né? O José Eduardo Lins, Lins e Silva, esse é o nome dele, né? Conhecido como Juca. Ele conhece muito bem, como criminalista experiente, um dos mais experientes do país, o que é você ter político no banco dos réus e o que é você ter um criminoso de um crime que causou comoção no país. Roger Abdelmaci, por exemplo, ele defendeu. Ele sabe o tamanho do crime do antigo médico, né, do médico Roger Abdelmaci, e sabe o que é defender José Dirceu, um político que chefiou o Mensalão naqueles anos de 2005, uma ação penal que só vai correr em 2012. Portanto, quando ele diz claramente do que é que nós estamos falando aqui, eu queria ter uma câmera instalada na frente de cada um dos ministros e principalmente do Paulo Gonet, para ver se algum deles consegue responder. E para finalizar, só para citar o cliente dele, Walter Braga Neto, general, o Mauro Cid confessa que não pode comprovar a entrega da tal da caixa, sacola de vinhos que teria dinheiro dentro. Ele fala, pode ter sido no Alvorada, no Palácio, perto da piscina, no estacionamento. Aí depois ele admite, na fase de interrogatório. Ele diz assim, olha, eu realmente não posso comprovar. Então, é um castelo que caiu, desabou, não resta mais nada. Vamos aguardar o voto de Luiz Fux e vamos aguardar se outros ministros apresentarão divergências em relação a penas e apresentarão divergências em relação à compreensão. Porque isso vai forçar embargos infringentes, o que leva o caso para o plenário. O Juca é o José Luiz Oliveira Lima, Silvio. Isso.
Augusto, olha só, não, eu queria aproveitar para falar sobre, houve essa menção ao Fux. Ficou evidente que os advogados se referiam com mais frequência, falavam com mais frequência ao Fux do que aos outros, tá? Eles ficou aquele negócio, ministro tal, portanto, ministro, o Fux foi o mais citado. O Fux, como a gente vive dizendo aqui, tem diante dele aí uma oportunidade de entrar para a história pela porta da frente, ali rara. Ele é o único juiz de carreira. Ele já presidiu vários julgamentos em todas as instâncias. Ele sabe que está diante de uma coisa, no mínimo, estranha. Ele também está prestes a se aposentar, né? Ele é um dos que estão na fila e não vai demorar muito tempo. É a hora de ele mostrar como é que age um juiz. No princípio, tudo bem, já está desenhada a decisão, mas ele é a exceção que entra para a história. Sim. É isso que ele pode ser, porque ele está vendo os absurdos ocorridos aí nesse processo, se é que pode chamar de processo. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.